turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 29 do 7º ano. E o tema da nossa aula é Grandes Navegações e o Tratado de Tordesilhas. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: recordar as principais informações das conquistas de Portugal e Espanha no contexto das grandes navegações, determinar a Bula Papal Romanus Pontifex e o Tratado de Alcáçovas como início da organização das conquistas europeias no Novo Mundo, destacar a Bula Intercotera, suas considerações e identificar o porquê de Dom João II não aceitar as determinações desse documento. Descrever as determinações do Tratado de Tordesilhas, divergências e o marco presente na cidade de Laguna, em Santa Catarina. E, por fim, identificar outros tratados que compunham a formação do território brasileiro. Antes de mais nada, já lembra de ter em mãos todos os materiais para essa aula. Livro didático principal, fonte de pesquisa para vocês, o caderno para as anotações, assim como lápis, caneta e borracha. Com esse material em mãos, podemos então iniciar a nossa aula. Então, vamos começar revendo as últimas informações. Primeiramente, é importante destacar que Portugal e Espanha são os pioneiros nas grandes navegações. Primeiro Portugal, que conseguiu a sua unificação primeiro, e já na sequência a Espanha. Eles estão conquistando territórios em locais até então desconhecidos, o tal chamado Novo Mundo. A ideia de quem chega antes é o dono daquele território. As duas potências, de certa forma, neste momento, elas dividem o domínio do mundo, elas lutam pela hegemonia do mundo. E a necessidade de uma divisão justa entre essas duas nações. Primeiro documento que vai tentar organizar essa situação: a Bula Papal Romanus Pontifex. Entendam que Bula Papal é um documento feito pelo Papa daquele momento que tenta dar as regras de como vai se organizar a sociedade, o Estado em si. Então, é o Papa Nicolau V que em 1455 assina essa Bula Papal. E para ele, todas as terras já conquistadas e as que viriam a ser conquistadas pelo rei Afonso V e ao infante Dom Henrique e todos os reis de Portugal sucessores a eles, então elas seriam de Portugal. Então, todas essas terras conquistadas, seja pelo Dom Afonso V ou infante Dom Henrique e próximos portugueses, essas terras seriam deles. E outro fator importante, a necessidade de, nessas novas terras, edificar igrejas de modo a espalhar a fé católica. Porque lembrem-se que nessas primeiras viagens, quem vem junto são os jesuítas ou Companhia de Jesus, que tinha por propósito espalhar a fé católica e buscar novos fiéis, já que naquele momento estávamos vivendo num período da Reforma Protestante e muitos fiéis da Igreja Católica estavam indo para o luteranismo, calvinismo, anglicanismo, entre outros. Então, nesse período, a Espanha começou a participar dessa corrida por uma nova rota ao mar e terras também no Novo Mundo. Então, era necessário fazer um novo tratado, porque agora, voltando um pouquinho, não adiantava essa Bula Papal dizendo que todas as novas terras seriam de Portugal, se a Espanha também estava conquistando novas terras. Aí, o que vai acontecer?
o Tratado de Alcáçovas, de 1479. Por meio dele, a Terra ela foi dividida por meio de um paralelo. Ele vai ser traçado assim, digamos que de oeste a leste, né? Uma linha na horizontal. Um paralelo traçado ao sul das Canárias. Reconheceu que Portugal seria a dona das terras do sul e já o reino de Castela, as terras ao norte desse tratado. O que vai acontecer? Os espanhóis, eles vão patrocinar o descobrimento da América, lá em 1492, por Colombo. Porém, quando Colombo chega, ele vai chegar num território que era português, porque o Caribe, onde ele chegou, ficava ao sul das Canárias, logo, território português. Isso vai causar o quê? Uma nova disputa entre essas duas nações, entre Portugal e Espanha. Então, como Portugal tinha mais conhecimentos das cartas de navegações, conhecimento dessas novas terras, eles protestam e exigem o que seria o seu domínio, o que é dele de fato. Em resposta a essa reivindicação portuguesa, a Espanha alegou o seguinte: as ilhas de Canária para baixo contra Guiné. Prevista essa no Tratado de Alcáçovas, se limitava à costa africana. Mas isso não foi o suficiente para resolver esse atrito entre os dois. Aí, Bula Intercotera, ela foi feita com o objetivo de evitar uma guerra entre Portugal e Espanha e foi solicitada pelos reis católicos da Espanha, que pediram ao Papa Alexandre VI uma intervenção nessa questão. Então, em 4 de maio de 1493, sai a bula que determinava as regiões de exploração de cada uma dessas nações. Então, foi estabelecida uma linha imaginária, não tinha como criar um muro da noite para o dia, algo nesse sentido. Essa linha imaginária estava a 100 léguas, que significa 660 quilômetros, da ilha de Açores, que dividia o mundo, determinando que todas as terras a oeste dessa linha seriam da posse da Espanha e a leste seriam os territórios portugueses. Porém, o problema será que foi resolvido? Não. O rei português, Dom João II, não aceitou o acordo, porque ele disse que ele estava sendo lesado, ele estava ganhando menos territórios do que aquilo que era mesmo dele de fato. Então, alguns historiadores, pesquisadores, dizem que essa mudança de ideia da parte de Dom Pedro II era porque provavelmente os portugueses já tinham conhecimento de terras localizadas mais ao sul do novo continente descoberto. A questão da existência, por exemplo, do Brasil, que Cabral não teria chegado aqui por um acaso, descoberto o Brasil, até porque já haviam pessoas aqui morando, mas que isso já estava certo no trajeto dele em chegar aqui para tomar posse dessa terra. Então, temendo esses conflitos entre Portugal e Espanha, a Espanha acaba aceitando essa revisão desse tratado. E ela disse, tudo bem, a gente revê o acordo, porém tem que ter o acompanhamento do Papa. Aí é que nasce o nosso Tratado de Tordesilhas. Ele foi organizado na cidade de Tordesilhas, na Espanha, em 7 de junho de 1494. Representantes, então, do Papa, da coroa portuguesa e da Espanha
eles estavam organizados de modo a estabelecer onde seria essa linha imaginária. E ficou estabelecido que ela passaria a 370 léguas de Cabo Verde. E o território a oeste ficaria para Portugal, aliás, para a Espanha, e a leste para Portugal. Só que tem algumas divergências nesse tratado. Primeiro, Cabo Verde é um arquipélago composto de várias ilhas. Qual seria a ilha que seria utilizada como marco? Qual légua seria utilizada? Porque existia a légua utilizada pela Espanha, por Portugal, e existia ainda a légua marítima. Assim, o que acontece? Os termos desse documento, eles foram ratificados. Então, eles foram arrumados, corrigidos. Em 2 de julho de 1494, pela Espanha, e em 5 de setembro do mesmo ano por Portugal. Então, ficou determinado a ilha de Santo Antão como marco, e a medida era léguas usadas tanto pelo Estado, pela coroa de Portugal, quanto aquela utilizada pela Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas, como vocês podem ver no mapa, e eu coloquei para vocês a imagem de um marco que existe na cidade de Laguna, aqui em Santa Catarina. Ele foi construído em 7 de junho de 1975. Para quem puder ir lá, né, é um local para vocês passearem, visitarem e conhecerem esse marco da nossa história, do Tratado de Tordesilhas. Portugal, como vocês sabem, iremos estudar futuramente, não respeitou o Tratado de Tordesilhas e acabou invadindo territórios que pertenciam à Espanha. Aqui dentro do Brasil foi isso. Em 1750, há o Tratado de Madrid, que redefiniu as fronteiras entre a América Portuguesa e a América Espanhola. Portugal garantiu então o controle de maior parte da bacia amazônica, que se encontra no Brasil, e a Espanha controlava a maior parte da baixa do Rio da Prata. Nesse tratado, o princípio de uso capião, Utipocidetes, aquela história de que a terra pertence a quem ocupa, ele foi levado em consideração pela primeira vez. Aquela história de quem chega antes é dono. Há outros tratados. Nós temos o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, que confirmou o Tratado de Madrid e devolveu a Portugal a ilha de Santa Catarina, ficando com a Espanha a colônia de Sacramento e a região dos 7 povos. Já o Tratado de Badajoz, de 1801, incorporou definitivamente os 7 povos das missões ao Brasil. E Tratado de Petrópolis, de 1903, foi negociado pelo Barão do Rio Branco com a Bolívia e incorporou ao Brasil qual território? O território da região atual do Acre. Então, é bem novo, bem recente, se a gente for analisar a questão histórica do Brasil. Na próxima aula, nós iremos prosseguir os nossos estudos sobre as grandes navegações, tratando sobre as conquistas da Inglaterra, da França e da Holanda, que também foram para as grandes navegações, buscando territórios no Novo Mundo. Agora vocês vão para a atividade, que tem por objetivo revisar o assunto da aula de hoje, mas também fixar algumas informações que serão utilizadas futuramente. Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima aula e tchau!